Olha para apoiar. Olha o José de cá. Imagina aqui justamente a gente vem. Eu nem pensei, mas só ficava preocupado como é que eu vou interceder pelo homem lá, vai pegar fogo e alguma coisa assim, né? Mas não, sabe? De repente ela fala, tá dia 4, depois o resto do livro. Fiquei pensando, falei, puxa Deus, obrigado. Obrigado. E debaixo desse céu aqui não existe melhor lugar da gente expressar a gratidão por tudo, os pastores, vocês, aqueles que estão por detrás lá, são os amores, Andressa, Cristo, todos que trabalham com vocês são os amores, são bem treinados. Né? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito, muito, muito. Deus tem levantado pelo Pai, cuidar do pastor. Não é fácil. Eu disse pro Antônio, não é fácil. Nós estamos aqui só Deus mesmo para usar homens e mulheres de Deus. A mãe Mara, no alinhamento desse ano. Não sei se vocês vão lembrar, mas ela tá com a caixa de dama, né? Lembra? Foi. E quando ela abriu a primeira tâmara, ela me chamou, eu tava sentadinho assim, na pedra. O pessoal da ela me chamou. Vem aqui, meu filho. Ela falou assim pra mim: tu é o primeiro.
nós vamos comentando em Israel, esse ano tu vai pra Israel, meu filho. Não te preocupa, aquilo ali eu guardei, entendeu? E quando o pai mandou lá o áudio falando, né, de presente, no áudio ele falava assim, meu filho, guarda isso, não mostra pra ninguém. A gente estava numa guerra em Cuiabá, eu e minha esposa, era 12:16. Eu guardei tudo. E eu disse, amor, tu lembra do alinhamento que a mãe falou pra mim? E aí ela meio que entrou também em desespero um pouquinho, né, dizendo, e agora a gente tem que arrumar dinheiro. Ela disse que Deus é que vai levar. Então tá na mão de Deus. Se a passagem chegou, o restante Deus vai fazer. E faltando acho que 20 dias, 25 dias, quase 30, Deus entrou com tudo. Deus entrou com tudo, com tudo, com tudo. Então assim, meus amados, o que eu quero falar pra vocês, que quando o pai Joel, ou a mãe Mara, ou ela, eles ali que são filhos de sangue do pai, se eles declarar algo na tua vida, se eles falar algo, creia, não duvide de nada. Tudo que o pai fala pra mim, tudo que o pai diz pra mim, eu só falo assim, amém, eu creio. Pode vir a palavra negativa que for, eu não duvido. O que acontece na vida do pai Joel acontece na minha lá em Cuiabá. O que acontece na vida dele acontece na minha lá em Cuiabá. Eu posso falar com 100% de certeza. Tudo que ele fala, que ele ministra, eu faço uma única oração, que foi ele que ensinou ainda. O que está na vida do meu pai eu quero na minha. Acontece na minha vida lá. Ninguém entende. Todo mundo acha que eu sou bilionário, eu sou mesmo. Amém, com certeza. Mas ninguém entende como que eu consigo as coisas. Glória a Deus. Aí eu falo, é o meu pai. E quem que é teu pai? É o meu pai lá do Rio Grande do Sul. Quem que é? Eu digo, aí eu falo pra eles, é o Joel. Aí o povo fica falando, tem uns pastores lá, entendeu? Aí quem que é esse? Eu disse, se tu for no Facebook, no Instagram, lá no YouTube, tu coloca lá o nome dele, vai aparecer aquele lá mesmo. Lembra quando é meu pai? Vocês mandaram mensagem, estavam Sem nada, Gabi. Eu tava sem nada, vocês sabem que eu sou ex-atleta. Eu machuquei, eu andando assim, igual o povo tá caminhando aqui, eu machuquei meus dois joelhos assim do nada. Eu lembro que deu um estralo, pum! Meus dois joelhos inchou na hora. Assim. Porque tinha pastores que queriam as nossas coisas, que não entendiam a forma de Deus nos usar, entendeu? E a gente era mais próspero do que eles. Nós tínhamos mais entendimento de muitas coisas do que eles, e isso gerava inveja. Quando nós ligamos, eu estava em implante, eu já queria tirar minha vida, eu já não queria mais viver, entendeu? E aí a Silvana ligou, falou com ele e lembrou ele de quando ele ungiu ela lá em Curitiba numa vigília. Entendeu? Ela tinha 7 anos. Dali ele veio, conversou, ele foi pro monte. Deus falou com ele foi pro monte orar. Ele me mandou 3 áudios. 3 áudios. Uma de quebra de maldição de pastores. Ele falou, não é demônio. Eram pastores que oravam contra nós. Entendeu? Ele falou. Quebra de maldição de pastores. Maldição hereditária de pai e mãe. De avós paternos e maternos. Entendeu? E a outra que nós estávamos na miséria mesmo. É igual hoje eu estava falando para ele quando ele falou da Gabi, eu já tinha colocado a oferta antes dele falar. Porque a minha oração hoje foi assim, Deus, eu quero estar alinhado na mente e no coração com o meu pai. Forte, né? Tá forte. Foi isso que eu falei. E aí antes dele falar sobre a oferta, eu já tinha catado a oferta e colocado na mão dela. Aí quando ele falou, ela me olhou e disse, entendeu? Porque o que eu quero pra mim, eu quero para meus filhos, eu quero para as minhas ovelhas, eu quero para meus irmãos aqui. É isso que eu desejo. Eu não fico prometendo nada. Eu falo pra minha esposa, pra pastora Silvana, fala, não promete nada. Quando a coisa acontecer, tu vai lá e faz. Essa é a melhor prova de amor. Com um líder, com um pai espiritual, é essa. Você pega, vai lá e faz. Você faz e sai. Deixa ele lá. Tu já fez a tua parte, entendeu? O importante é o que Deus derrama através da vida dele na nossa vida. É isso que é importante, que nós devemos guardar e não deixar ninguém roubar. Não deixar ninguém roubar.
a aliança, porque a aliança ela não tem nem começo nem fim. Então se a gente fez uma aliança com o Pai, nós temos que se fiar naquela aliança, assim como ele é fiel com a gente, entendeu? Assim como ele é fiel, porque quando a gente liga, né, Pai, socorro, ele não socorre. Então também quando o Pai convoca os filhos para ajudar, para socorrer, nós também temos que estar prontos para socorrer eles. Entendeu? Esse é o meu testemunho. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, porque isso aqui eu só via pela televisão. E hoje eu tive o prazer de ir lá e tocar. Eu louvo a Deus por isso. O que o pastor está falando, o pastor Rogério disse, né? Aquilo que o pastor Rogério pregou me quebrou. Na terça-feira, depois da escola, assim, cara, eu chorei demais, eu já não queria mais ir embora. Eu falei, eu vou cancelar o voo, vou cancelar. Eu fui chorando, entrei chorando dentro do ônibus, porque assim, o pastor Rogério disse que nós, como irmãos, precisamos estar alinhados um com o outro e alinhados com o nosso Pai. O nosso coração tem que bater junto com o coração do nosso profeta. Os sonhos dele tem que ser os nossos sonhos. Então por isso que ele estava dizendo, às vezes, puxa a orelha, puxa. Mas porque nós temos que andar com ele. Nós sabemos que nós vamos receber algo grande. Mas nós não fazemos porque nós vamos receber, porque nós amamos ele. Realmente nós temos um pai que, eu sempre digo assim, cara, ele era muito doidão de acreditar em mim. Ele me viu com 14 anos e disse, tu é profeta. Eu nunca tinha pego no microfone, não sabia preparar uma palavra. Não, você vai conseguir, eu não sei. Eu falei, vou abrir um ministério. E ele, eu acredito que você vai abrir um ministério. Com 15 anos eu estava com o ministério aberto, uma igreja aberta. Então, assim, eu falei, cara, ele acreditou em mim e realmente nós temos um paizão. Qualquer um de nós aqui, eu acho que passou por uma história, tem uma história de vida para contar, que, assim, a nossa vida é marcada, né, uma trajetória muito forte. E nós éramos improváveis, eu acho que o Senhor nos trouxe aqui para mostrar o que ele vai fazer. Com certeza nós estamos mudando de fase. Nós já atingimos o favor de Deus, é o que o profeta disse, né? Para nós estarmos aqui, nós atingimos o favor de Deus. Ele nos trouxe aqui, né? Ninguém vem a Israel, é o Senhor quem traz. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, é uma honra estar aqui com vocês e Deus tem mais. Só 2 dias aqui. Segundo dia, já vencemos tanta coisa, já aprendemos tanta coisa, já vivemos tanta coisa. Gente, eu queria entrar dentro daquele muro, não pode, né? Eu queria entrar lá dentro, sim, ó, parecia que eu estava abraçando o papai. Nós estamos agradecidos, falando inglês, espanhol. Nós estamos bilíngue aqui, né? Trilíngue, 4 bilíngue. Israel falou uma palavra ali do coração do Pai, né? Até foi o professor Rogério que pregou lá em Santa Maria, que no cenáculo, né, quando foram receber o Espírito Santo, no início tinha 500, né? Foi diminuindo, porque Jesus disse que vai guardar, né? Mas muitos saíram, muitos não quiseram esperar. Né? E aqui uma prova de pessoas que nem vocês. Esse pastor aqui, emocionado, Jean, Silvana, que há anos, pastora Jurandira, tem pago o preço, subido um monte, pastor Enovaldo, está implantando um monte na cidade dele, pastor Amado, né? Pastora Cristiano, todos vocês estão há tempos na escola e aguardaram esse momento. E aqueles que receberam os 120 também aguardaram por aquele momento. Então vocês estão ligados no coração do Pai. É o que ele falou, eles estavam ligados no coração. E vocês estão assim hoje, ligados no coração do nosso profeta, né? Então tudo que ele recebe vem na vida de vocês também. A gente crê, Gabriela, a gente sabe quantas pessoas têm testemunho aí que receberam tantas bênçãos, né? Ministérios mudados, restaurados, pessoas abençoadas. Porque ele se dedica, ele busca, né, a presença de Deus. E eu creio que isso aí é para todos vocês que estão realmente aqui, ó, ligados, honrando, sendo fiéis com o Pai, com o profeta. Amém? O dia que eu recebi o áudio do pai, da mãe, né, do apóstolo João, da pastora Mara, olha, você vai, nós vamos te abençoar com a passagem. Né? E aí a pastora Mara liberou a palavra, eu já agarrei. Ela falou assim, olha, a tua igreja vai te enviar. A tua igreja vai te enviar, e mais pessoas vão te abençoar. E foi chegando tudo na mão, foi chegando. No dia que eu fui embarcar, eu vi pelo Face mandou aquelas lembranças que vem, né? Certinho, dia 28, no sábado, fez 2 anos, que eu falei pro pai, faça-me tua filha lá no monte. Eu falei, 2 anos depois, nesse ministério, com essa cobertura, ele me trouxe pra cá, meus pastores me trouxeram pra cá, ali no muro eu só pude agradecer, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi agradecer, trouxe pra cá. Então, que eu também consiga
exatamente assim, ser pastora como eles são, trazer também meu povo para cá, trazer os meus filhos, que são filhos deles também, dessa cobertura tão maravilhosa. Então eu só tenho a agradecer, a experiência aqui é maravilhosa, a gente aprendeu, a aula que o apóstolo deu hoje para nós, particular ali, foi algo tremendo, uma presença tremenda, e eu só tenho a agradecer. E muito obrigado. Toda intercessão não pagaria, toda oferta não pagaria, todo cordeiro não pagaria tudo isso. Então a gente faz o que a gente... Quero agradecer a Deus desde a primeira hora do convite, que a pastora Mara e o pastor nos mandaram. E o meu esposo disse que nós não teríamos condições. Eu disse, eu vou, porque é Jesus que vai me levar. E a partir daquele momento eu não tinha um centavo, mas Jesus foi abrindo as portas e ainda trouxe dinheiro de sobra, um valor que eu poderia ter. Então eu digo, Deus realiza os nossos sonhos. E há 2 anos atrás o profeta Joel nos deu um papel de Israel, com a foto de Israel. E todos os dias eu dizia, eu vou ir. Chegou um dia Jesus disse assim, tu vai na minha hora. E essa vez chegou. E o ano passado o profeta Joel aqui fazendo uma live, eu mandei dizer para ele nessa live, meu sonho que eu queria vir. Ele disse para o pastor Jurandira, está profetizado que o ano vem, tu vem. E esse ano aqui, ó, ele profetizou e aqui eu estou. Então agradecer ao meu pai e a minha mãe. O Senhor abençoe eles cada dia, todos eles, os nossos irmãos, a cada um desses que vieram junto, somos irmãos, que somos filhos do mesmo pai. Então agradecer ao profeta Joel, a pastora Mara, não tem palavras, só gratidão, porque eu quero ser filha obediente. Muito obrigada. A emoção está muito forte. Agradeço a cada um de vocês. Jesus, eu olho para esse céu, Pai, teu trono nessa noite. Teu trono nessa noite. O Senhor deste lugar, Pai. Nos coroa, Pai, como príncipe. É o nosso sonho que está se realizando aqui, neste lugar, nesses dias. É um sonho de Deus que está se realizando sobre a vida dos seus filhos, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Voltou do muro, profeta. Voltou do muro. Em primeiro lugar, era um sonho vir aqui ou era improvável? É um sonho e muito improvável. Muito improvável de chegar até aqui. E como a Gabi falou, eu tenho que dar esse testemunho de como foi que eu conheci o profeta. O profeta foi através de uma revelação, de um sonho que eu tive, que nós estávamos recém começando com o ministério e eu estava num lugar cheio de carros e o profeta veio ao meu encontro e eu não conhecia ele, não conhecia o ministério nem. E quando ele veio ao meu encontro e quando ele começou a falar comigo, ele disse, a unção do Espírito Santo está vindo sobre ti com fogo. E eu acordei que eu dei um pulo da cama naquele momento. E nunca tinha visto? Não, nunca. E isso me eletrizou, sabe? Eu acordei sentindo a eletricidade passando sobre o meu corpo. E eu fui ministrar naquela mesma noite, naquele dia, só que à noite, eu fui ministrar em uma casa e eu comecei a falar sobre Jesus. Eu apenas comecei a falar, as pessoas começaram a cair. Acontecia muito no ministério de tocar, orar pelas pessoas, as pessoas caíam, mas nunca assim de tu pronunciar a palavra de Deus e as pessoas começarem a cair. Eu disse, o que aconteceu? Só que eu não lembrava do sonho e aquilo foi vindo na minha mente. Eu abri a Bíblia para orar pelas pessoas, as pessoas não conseguiam parar de pé. E eu lembrei do sonho e eu comecei durante algum tempo, ficou na minha mente aquilo. E eu acho que mais ou menos uns 15 dias depois eu vejo aquele vídeo do Belém do Pará, da chegada. E eu falei para minha esposa, eu gritei dentro de casa, eu disse, é esse o homem, é esse o cara que eu... E ela, o que foi? Eu disse, é esse o cara do sonho. E daí nós fomos pesquisar mais. Eu disse, como pode, tão próximo da gente, um profeta, um homem de Deus, e a gente não conhece? Assim, e nós somos muitos que estão buscando em monte na oração e tudo. E quando nós começamos a pesquisar e vimos vídeos do profeta, 24 horas, 48 horas de oração em línguas, eu disse, tá aí. Chegamos no lugar certo. E nós fomos daí. Aí encaixou tudo.
porque era a escola profética um mês depois. Nós fomos lá. Lá nós fizemos o voto de 2 cordeiros e ficamos para entregar depois. E eu disse, tem que entregar o quanto antes. Passou um mês, nós fomos até o monte. O profeta, como de costume, foi para a oração. Contei para ele todo esse testemunho e ele foi para a oração, saiu 2, 3 horas depois da cabana e falou para nós assim: vocês estão precisando de uma cobertura de oração. Uma cobertura de oração. O restante vocês vão aprendendo com o tempo, vocês vão aprendendo com o ministério, mas a partir de hoje eu vou dar cobertura para vocês. Como? Ah, sim. Enfim, nós tivemos bastante dificuldades e era início do ministério. O profeta nos auxiliou muito na questão das orações, nos ensinou muito e está ensinando até hoje, vai seguir nos ensinando e está sendo extraordinário. Hoje o Senhor quebrantou muito meu coração quando eu cheguei naquele lugar, porque, como o profeta disse, é um provável escolhido por Deus para estar ali naquele momento. E isso foi fora do comum, está sendo fora do comum para mim, o que está acontecendo. Eu estou diferente, estou me sentindo totalmente... As minhas estruturas estão todas movidas. Eu vejo, e acompanhando ele, que ele está formando as pessoas e não é fácil formar gente. As pessoas, eu vejo ali, a pessoa escorrega daqui, erra dali. Gente, tudo aquilo que é ensinado, eu estou falando porque eu acho dessa maneira. Como a gente está aqui, chamados de príncipes e a gente quer fazer o melhor, eu vejo aqui algumas pessoas que são extremamente submissas, e eu já compartilhei isso com o meu pessoal, porque às vezes eu acho o profeta um tanto austero. Já conversei com ele sobre isso, ele falou assim: eu estou provando o coração das pessoas. E eu falo isso com o meu pessoal, eu falei: gente, é do trono de Deus isso, porque você tem que ser testado. Então, se você não é submisso, você vai se rebelar. Em algum momento você vai falar contra, você vai fazer alguma coisa, e aí não serve para estar junto. Não serve para colocar o ombro debaixo do piano. Então, a gente está em formação. Eu estou em formação e cada um de nós aqui. Então, o que é o meu procedimento? Quando eu tenho qualquer dúvida, eu ligo para ele. Posso fazer isso? O que o senhor acha disso? Devo ir em tal lugar? Quantas enrascadas eu deixei de cometer porque eu fui perguntar. Eu estava no monte e fui lá: posso ofertar na vida do fulano de tal? Posso ofertar, eu senti um desejo. Eu fui lá e falei: pai, posso ofertar na vida do fulano de tal? Ele falou: pode. Aí fui lá e um monte de gente me seguiu. Você lembra disso? Outra vez: posso fazer isso? Não, acho que você não deve fazer isso aí. Foi simples e talvez qualquer um fizesse. Não vou fazer. Por quê? Ele tem uma visão, ele já passou por um monte de experiências, por um monte de problemas. Agora nós estamos ouvindo aqui, eu espero em Deus mesmo que a gente esteja firme, continuando, e que esses príncipes só aumentem. Nós tivemos a oportunidade, na terça-feira, lá no culto em Santa Maria, o profeta estava cansado e ficou descansado. O Senhor falou para ele: nem desce, ele ficou. A Gabi, o pai falou, nós pegamos lá, eu falei alguma coisa, a minha esposa falou alguma coisa, e o pastor Rogério, o que o pastor Rogério ministrou foi tremendo. Aliás, eu estou procurando essa palavra, não sei se foi postada. Gente, essa palavra do pastor Rogério tem que ser dissecada. Ele falou bem, ele falou acho que mais de 1h, 1h30, mas gente, que pérola. Eu acho que isso é a essência
da honra do ministério profético, do pastor, do profeta Joel. Aquele rapaz é profeta. Não, o que ele falou, para mim, foi extremamente marcante. Ele falou o óbvio de quem quer honrar, de quem está debaixo de uma cobertura espiritual. Por isso que eu acho que tem que ser essa palavra. Eu estou sedento para ver e quero compartilhar com os meus, que o que ele falou é pérola, e tem que ser dissecado, porque o mundo, infelizmente, o mundo evangélico, bom, os evangélicos mataram Cristo, não preciso falar nada, né? Eles matam fácil e tiram daqui, é o que interessa. Mas a gente está sendo ministrado e a gente está aprendendo a ser ovelha. E ovelha não vive sem pastor. Então, essa honra, quando eu honro meu pai, eu estou honrando Jesus. Porque eu sou servo, eu sou ovelha do aprisco de Cristo. E eu digo para os meus lá, gente, eu não sou mais do que vocês, eu só tenho uma função diferente, de cuidar de vocês. E nós temos um propósito. Esse propósito existe o quê? Se vocês me honram, vocês estão honrando a Cristo. Se eu honro meu pai, eu estou honrando a Cristo.